cê não contou, yeah, yeah, yeah. Gasolina, tá com fogo nesse club. Switch lanes de propósito, foro. Bom dia, André. Você autoriza o uso da sua imagem? Eu autorizo. Como você quer ser chamado? Pode me chamar de André. E a sua idade? Eu tenho 22 anos. Já tô beirando a velhice já. Onde você mora? Contextualiza um pouquinho do bairro, onde que ele está inserido. Voltando um pouco, eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, lá em Sepetiba. E em 2013 eu vim pra cá morar em Santa Catarina. Eu morei um tempo no Aririú. Aí fui pra São José também. E agora eu me localizo aqui no bairro Bela Vista, no Vale Verde. André, qual a sua profissão atualmente? Eu trabalho de almoxarifado. Pelo fato de ser um trabalho de segunda a sexta, é um trabalho que eu consiga me articular com meus estudos, ele, faz uma diferença enorme na minha vida. E, André, com qual gênero você se identifica? Eu me identifico como ele, como homem, e é isso. Poderia ser um Eludelu, mas não vai. André, você se sente incluída na sociedade? Como é que é a dinâmica para você no seu cotidiano? Como eu vou te dizer, a gente que é negro, né, vou falar, que a gente tem essas raízes, assim, eu vim de Sepetiba, então lá a minha família é totalmente da cultura, da matriz africana, entendeu? Então, eu sou o único meio desviado, mas eu tive uma certa dificuldade de ser incluído pelo fato de que não é nem só o povo, mas eu acho que as pessoas, elas têm uma certa discriminação com alguma... Ah, não, ele é de matriz africana, ele tem a cultura dele, não, a gente não gosta disso e tudo mais. Então é um pouco difícil se incluir na sociedade tendo esse ponto de vista, sem pensar que às vezes a gente, para não ficar tão pesado o que eu vou falar, a gente é excluído de uma forma que não é convencional, sabe? Às vezes as pessoas estão ali no nosso redor, estão junto com a gente, mas com um pensamento totalmente diferente. Em quesito cidadão, cara, muito bom votar, exercer meu direito trabalhista e tudo mais, é bem tranquilo, como cidadão mesmo, né? Cidadão, falando de governo para cidadão. Agora, socialmente é um pouco mais difícil fazer essa inclusão, porque além da nossa cultura incomodar, assim, né, nosso viés, né, antigo, toda a nossa história do Brasil que a gente conhece e tudo mais, a gente, que é um povo da minoria sendo perseguido, acaba que existe ainda algumas pessoas que têm esse tipo de pensamento, então fica difícil. Mas, no geral, assim, é bom essa convivência com a sociedade, né, eu acho que o nosso povo nasceu meio que afastado da sociedade, a gente está tendo meio que um cabo de guerra de tentar entrar na sociedade e falar, opa, eu existo, a minha cultura está aqui, ela faz parte sim, e é só levar no normal. Assim como tem, um monte de povo minoria, né, índio, tem as cotas, tem muita coisa, tem muito projeto de lei que está sendo botado em pauta, né, sobre a nossa cultura, sendo restabelecido, entendeu? Pela sociedade, pelo governo. E isso em tudo, no geral, é bom. A gente está indo para um caminho muito certo, a gente está indo muito bem, porém, o problema às vezes não é nem o governo em si, sabe? Porque às vezes a gente tem projetos muito bons, sabe? Muito bons. Só que as pessoas, ela ainda têm alguns pensamentos retrógrados, deixar isso para trás, esse tipo de preconceito mesmo, não gosto dele por causa da pele e tudo mais. Eu sou uma citação que fala que o ser humano, às vezes, ele rotula a pessoa como se fosse um pote de maionese. E as pessoas não são um pote de maionese. Às vezes a pessoa... às vezes a gente olha pelo jeito de vestir, pelo jeito de falar, às vezes sotaque. A gente rotula aquela pessoa por aquilo, do jeito que ela age, sabe? Sem nunca ter conversado com a pessoa, sem nunca ter entendido. Não, eu não gosto da religião africana por causa disso. Mas por quê? É mais ou menos isso. Eu acho que esse passo de incluir na sociedade tá sendo bom, né? Mas tá sendo difícil porque a gente ainda tem que falar o que a gente é, sabe? A gente não pode só viver na sociedade. A gente tem que falar, eu sou negro, entendeu? Se reafirmar. Tem que se reafirmar, exatamente.
beleza, eu sou negro, mas eu posso trabalhar. Eu sou negro, mas eu posso estudar. Eu sou negro, mas eu tenho minha religião. Eu não sou diferente de ti porque eu nasci numa cor mais escura ou mais clara. Eu acho que a gente não deveria nem existir esse tipo de vantagem, sabe? Mas é o mundo de hoje, né? Acontece. Você já passou por alguma situação em que se sentiu excluído ou discriminado? Qual situação? Como lidou com isso? Nossa. Então, eu tinha 12 anos quando eu vim pra cá. E na época que eu vim pra cá, eu estudei no colégio Nossa Senhora de Fátima. E na época, no Nossa Senhora de Fátima, eu era o único... Não é que eu era o único aluno preto, né? Existiam outras pessoas que eram negras. Só que eu caí numa sala que não tinha ninguém da minha realidade, sabe? Era complicado. Então, tipo, eu sempre era visto como... Ai, aquele aluno lá... Quem é aquele do cabelo pichain, cabelo de bombril e tudo mais? Então, me gerava um certo receio, né? Eu peguei um pouco de trauma de conversar com as pessoas por causa desse processo. Porque eu era excluído de trabalho por conta que... eu não... Essa pessoa... Ele tem cara de favelado, é carioca, eu não me dou bem. Minha mãe me disse pra mim não me comunicar com essas pessoas. Então foi um processo... Cara, foi uma das situações assim, ó, que foram 2 anos e meio de sofrendo isso e eu não poder falar nada. Eu acho que é racismo mesmo, mas não tem como já... A gente era criança, sabe? Então o comportamento deles, dessa rapaziada que me discriminava, era reflexo dos pais deles, entendeu? Eles só replicavam, porque a criança não tem, como eu vou te dizer, discernimento, sabe? Tanto é que eu tinha amigos de outra sala que, cara, sabe, me tratava normal no sentido como ser humano, brincava, eu ia na casa dele, pô, era sempre bem recebido. Cara, teve uma vez, eu lembro até hoje o nome da aluna, a Michele. A Michele, pô, loira, olho verde, tudo mais. No dia que a gente foi marcar de fazer o trabalho no sábado, eu cheguei lá com a minha mochila, minha papete do Seninha que minha mãe tinha comprado. E a mãe dela olhou pra mim e falou, quem é tu? Eu falei, não, vim fazer o trabalho. Não, tu não vai entrar na minha casa. Porque tu não... O que tu veio fazer aqui? Tá armado? Não sei. Pô, eu era um garoto, tá? Eu era bem gordinho, tava com a mochila... Tá ligado? Eu tava com a mochila bem 10 ainda que minha mãe tinha me dado. E, sabe, eu não apresentava ameaça, entendeu? Eu nunca entendia. Nesse dia que aconteceu isso, eu voltei pra casa, como se nada fosse nada pra mim. Tá, a mãe dela só é braba. E aí eu conversei com meus irmãos sobre isso, sabe? E meus irmãos me disseram que isso não é normal, isso não é legal. E desde aí eu comecei a criar trauma. Falei, pô, isso não é legal, mas por que estão fazendo isso comigo? Será que é eu? Será que começou a gerar vários transtornos comigo? Porque, pô, eles não gostam do meu cabelo, então eu vou alisar o cabelo. Botei na cabeça da minha mãe, vou alisar o cabelo, vou alisar o cabelo, vou alisar o cabelo, pra assim o pessoal começar a falar comigo. Alisei o cabelo. Pra se identificar. Pra me incluir naquele grupo. Não consegui. Cara, tem que ser mais branco. Não, vou parar de sair. Vai ficar mais branco. Olha só. E minha mãe, não, vai lá pegar sol. Não, mãe, eu não quero ficar no carro. Quero ficar branca. E aí, pô, minha mãe... Tadinha, minha mãe chorava na época, né? Minha mãe... Ela não conseguia me explicar de uma forma que eu entendesse, entendeu? Porque... ela ia me explicar, só que eu ia falar, não, mãe, na verdade... Não é isso, tá ligado? Nada a ver. Eu não entendi a época, eu não entendi o que era. Eu só quero participar, eu só quero jogar bola com a rapaziada. E era muito difícil a comunicação. Cara, esse negócio de... Essas situações que aconteceram comigo, acompanharam comigo ali até os meus 20 anos ali. Assim, eu fiquei traumatizado mesmo no sentido de ficar... Até às vezes hoje em dia, quando eu vou em um lugar que não tem muita gente negra e tudo mais, às vezes eu vou numa loja da Zara e tudo mais, eu fico tipo... Me ataca um pouco de ansiedade, porque eu fico, caraca, o pessoal deve estar me olhando, nossa, deve estar olhando meu cabelo. Eu falo, não, vou sair dessa loja, vamos sair dessa loja. Eu não consigo mais ficar em ambiente assim. Mas acontece. Como você lida com a diversidade em relação à religião, sexualidade, gêneros, etnia? Uma pessoa que eu sou muito comunicativa e eu tenho muita vontade de aprender sobre tudo. Eu acho que a matriz do nosso... a gente veio aqui para adquirir conhecimento, né? Eu acredito nisso. A gente veio como ser humano aqui para adquirir conhecimento, pra gente evoluir, entendeu? Ajudar o próximo. E eu acho que... Como eu converso com todo mundo, eu quero saber de tudo. Eu quero saber de religião, eu quero saber de
quero saber de sexualidade, eu quero saber de gênero. Ah, mas por que etnia das pessoas? Eu sempre fui muito conectado com a cultura, de gostar da cultura. Eu acho que eu lido bem. Eu já participei, cara, de religião, né, no caso. Eu já fui pro candomblé, eu já fui pra espírita mesmo, sabe? Já fui pra católica, evangélica, e é engraçado que em quase todas eu me identifico. Quase todas no sentido... Como eu vou te explicar? Não que alguma tenha me causado mal, longe disso, mas é que agregar no meu conhecimento, entendeu? E isso é muito bom pra mim, essa diversidade, ter essa facilidade de lidar com a diversidade de uma forma de conhecimento ao invés de julgamento, tá me tornando o que eu sou hoje, graças a Deus. André, fala um pouquinho, por gentileza, da sua escolarização. Como é que você percebe a educação em questão ao seu futuro, ao futuro do nosso país? E o que é uma educação de qualidade para o André? Pô, essa pergunta é show. Então, eu vim de uma escola 1/4, que a gente fala hoje em dia, né? 1/4 o que é? Aquela é a forma tradicional de aprender. Livro, quadro, escrever no quadro, explica a matéria, prova, livro. E no primeiro ano, eu tive, pela primeira vez, o contato com uma escola que era o dia todo. Eu começava das 7h30 às 5h15. Então eu pensava, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar com a cara no livro. Só que os professores que eu peguei, eu acho que a educação, eu acho que um dos principais guerreiros do nosso país é o professor. Porque, cara, botar 36 alunos numa sala, cada um com um pensamento totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente, e adaptar o conhecimento para que chegue em todo mundo. Porque, cara, convenhamos, nenhum aluno é igual a nenhum. Tem aluno que vai se destacar porque tem um pensamento lógico, tem um que é mais devagar. Pô, o que eu vou querer ir pra aprender geografia, velho? Sabe, o professor não me dava... Por que eu tenho que aprender? Não, porque tu... exato, não me... Exato. Não, tem que aprender isso porque tu vai fazer Enem. Tá. O que é o Enem? O Enem é pra tu entrar na faculdade. Tá, mas por que eu quero fazer faculdade? Pra tu conseguir um emprego melhor. O cara fica... É só pra isso. Eu tô vindo pra escola só pra isso. Só pra realmente ter um emprego melhor lá na frente. A escola realmente serve pra isso. A gente tá aprendendo... Por que eu tô lendo esse livro? Eu tô lendo esse livro pra entender como era antigamente, entendeu? Pra entender como é que eram meus ancestrais, como o pessoal vivia antigamente. Por que isso é importante, sabe? Porque a gente vê os erros e os acertos do pessoal de antigamente e desvia dos erros do pessoal, né? Da sociedade antiga. Claro, a gente, nesse meio contraview, a gente tem os nossos erros, né? A gente encontra os nossos erros, entendeu? E espelha nos acertos da antiga sociedade, o que é muito bom. Isso forma o jovem. O questionar, o pensamento crítico, o ter uma visão mais... Não, é isso, sabe? Não, eu penso assim, tá errado, beleza, mas eu penso assim. E, pô, cara, como é que a gente vai falar de educação se a gente for parar pra pensar hoje em dia? Com o narcisismo da rede social, com a polarização da política, sabe? Com o nosso mundo, as catástrofes e tudo mais. Querendo ou não, o jovem já nasce numa sociedade que tá, correndo. A todo momento, tá correndo. 3 vezes. Velocidade. Exato. E não tem tempo pra gente parar e respirar. A rede social não é o mundo real. O mundo real é totalmente diferente. O mundo real é esse aqui. Vamos ver o mundo real? Porque hoje em dia os jovens não querem mais ver o mundo real. Gente, ChatGPT tá aí, sabe? Aquilo é uma exceção, digamos. Podemos considerar exato, sim. A realidade daquele blogueiro, daquele influenciador, ele é uma exceção à regra. Exato, e sem contar que, pô, a gente não sabe o que o cara passou pra estar ali. A gente não sabe se o cara pagou pra estar ali, não sabe se, sabe? É uma gama de possibilidades, entendeu? E o jovem, se ele não tem um apoio familiar de constante, o jovem se perde, fica na internet. E eu não tô dizendo que a internet é ruim, a internet é muito boa. Mas eu já fui jovem, eu nasci nessa era da tecnologia, a gente se compara muito com isso. A gente quer ver a melhoria instantânea, né? Quer que tudo seja para agora, que nem o mundo tá exigindo tudo seja para agora. Pô, antigamente a gente tinha fax, tá ligado? Fax, a gente achava que fax era a última coisa que existia no mundo, porque aquilo sim era tecnologia. Bum, lançou o celular. Cara, como é que eu vou ligar pra pessoa daqui, a pessoa tá lá e vai me escutar, sabe? E foi evoluindo. E agora, dos anos 2001 pra cá, o negócio tá tomando forma, outro tipo de forma, entendeu? A gente tem impressoras 3D que estão criando objetos, sabe? A gente tá realidade virtual, moeda virtual e tudo mais.
Então, é meio complicado falar de educação sobre isso, entendeu? É meio complicado dar uma resolução para esse tipo. E é aí que entra os professores, né? Eu acho que é importante ter um professor qualificado, assim como teve minha professora de português, é saber manejar uma turma, é saber manejar os jovens, entendeu? Potencializar. Potencializar, saber falar a linguagem deles. Porque eu acho que se tu conseguir falar a linguagem dos jovens, tu consegue acessar o núcleo mental dele, sabe? Porque ele não vai se sentir assim, ó, pá, ela é adulto, eu sou jovem, eu tenho que ouvir e abaixar a cabeça. Ele vai entender, ela é adulta, beleza, mas ela é uma adulta que eu consigo me comunicar, eu consigo falar as coisas. Projeto de vida nada mais é do que a gente sentar e ter uma roda de conversa sobre o mundo em si. A gente sentava num grupo e era 2 aulas só pra gente falar da sociedade em si e a gente entender como é que o mundo funciona, tá ligado? Sabe por que a gente tá na escola, por que existe bolsa de valores, por que é importante a gente entender como é que funciona o mercado de trabalho. Por que é importante trabalhar? Por que é importante ter dinheiro? Ou por que é importante cuidar da nossa saúde mental? Autoestima. O que é autoestima? Então era sabe? Esses 3 anos que eu fiquei no colégio integral, no Ivo Silveira, foi os anos que eu mais aprendi. Aprendi o que é ser protagonista, aprendi o que é falar, aprendi o que é ser um líder, aprendi o que é ser uma pessoa comandada, aprendi a comandar. E não no sentido ruim de vai fazer isso, não, de sentar e conversar e ter uma resolução. Saber liderar um grupo. De vivenciar os papéis que a sociedade demanda. Exato, é o famoso soft skills que a gente fala hoje em dia, né? Soft skill de querer aprender a falar, de aprender a se comunicar, ter boa relação em equipe. Então tudo isso eu aprendi num colégio público, olha só que legal. Você disse quando você era jovem. Como é que você se considera hoje? Um jovem? Como que é pra você esse conceito de jovem? Eu confio falar que nem meu pai fala. Eu nasci, vivi, agora eu tô morrendo. Porque, cara, eu tenho 22 anos, mas parece que eu já... parece que eu já tô em outro lugar. A realidade que eu tinha há 1 ano atrás já não é mais a mesma. Eu olho pro pessoal... Meu Deus, eu tava no segundo ano, olho pra rapaziada do segundo ano e falo... Meu Deus, é tudo criança. Eu não sou mais assim, como assim? Falando agora de como eu me vejo, assim, eu me vejo realmente um adulto agora. Eu entendo o que é ser adulto. Que antigamente a gente tinha o 18 é o falso adulto, né? O 18 meu foi o falso adulto, porque eu morava com a minha mãe, tinha responsabilidade, mas, pô, eu não pagava um aluguel, eu pagava uma conta de luz, uma conta de água, às vezes. Hoje em dia eu vejo que chegar no final do mês e tu olhar assim, ó, tu olhar as contas no teu celular e falar, nossa, tem que parar de gastar. Ou não vou naquele rolê não, porque vai gastar muito. Saber priorizar as coisas importantes, pô, isso é uma responsabilidade, né? Priorizar a responsabilidade. É se tornar adulto. É isso. É adulto na veia. É adulto na veia. Depois do 21 já era. Você acredita que a educação é suficiente para o sucesso profissional? Por quê? Sim. Se a gente contar que a educação não só de aprender, né, no sentido de a gente falar de educação mesmo, de educar as pessoas a seguirem um caminho, no sentido de o que o professor faz, sabe? Eu acho que o professor, às vezes, ele querendo ou não, ele é um pai e é uma mãe e é um professor ao mesmo tempo. Pró e contra, porque às vezes educação não é só educação, né? Às vezes eu acho que a gente precisa ter uma visão ampla hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que ter uma visão... Claro que a educação entra nisso, mas a gente tem que ter uma visão muito mais ampla em sentido de a longo prazo. Às vezes a nossa vida profissional hoje em dia está sendo substituída por muita coisa, né? A gente está caminhando por uma automatização de funções. Muitos jovens a gente não tem como eu vou te dizer, esse discernimento, né? Causa que a humanização. Processo de humanização. Exatamente, assim? exatamente isso. Eu me embolei um pouco, mas é exatamente isso, a humanização, né? E eu acho que se juntar a educação e a humanização no mesmo processo, eu diria que sim, é o suficiente, como eu te disse, porque hoje em dia está faltando muito. André, um medo para o seu futuro. Um medo para o meu futuro? Eu ficar feio. Não, tô de sacanagem. Um medo pro meu futuro... Isso você não vai cortar, hein? Isso tem que ir no make-off. Eu fico feio nunca. Pô, um medo pro meu futuro... Deixa eu ver. Medo pro meu futuro...
diria social, assim, ou social não, é profissional? Ou medo pro futuro mesmo? Cara, o medo que o futuro que eu tenho é do mundo em si, né? O mundo catástrofe que a gente tá aí, a gente é ser humano, infelizmente a gente tá acabando o recurso da Terra. A minha geração pode não ver isso, mas as gerações dos nossos filhos vão sofrer bastante com o que a gente tem feito. E isso me preocupa bastante, porque, como eu te disse, eu penso a longo prazo. A gente tem muito hábito do ser humano que infelizmente não tem como retardar mais ou tomar jeito, porque não sei se vocês chegaram a ver que agora é só caminhar, é marcha para o declínio, porque o que a gente tinha para fazer pelas águas, racionar água pela mata e tudo mais, a gente já era para ter feito, agora não tem como. Porque a gente afetou tanto o planeta Terra que ele não tá, a gente tá demandando tanto o planeta Terra que ele não tá conseguindo recompor. E eu tenho muito medo disso. André, seu maior sonho? Meu maior sonho? Então, eu falei um pouco que eu trabalho, né? Mas eu desde criança eu faço música, né? Eu mexo com música, eu respiro música. A minha família, todo mundo tem uma parte artística. O meu pai escrevia demais. Meu pai era poeta, meu pai já escreveu pra escola de samba. A minha mãe dançava bastante. Meus irmãos, poxa, nem se compara. Um dança, o outro compõe dança. Depois que eu aprendi, eu comecei a ingressar no rap. Eu acho que o rap foi uma cultura que me acolheu bastante. Artisticamente falando, eu participei de batalha, já fiz show, música, tudo que eu queria, sabe? Tipo, já toquei pessoas, já fiz poesia, já declarei poesia. Na escola mesmo, meu Deus, na escola eu declarava poesia. Todo sarau, sarau? Sarau cultural, eu declarava uma poesia. Então, pra mim era muito incrível ter essa conexão com as pessoas, sabe? Escrever algo que as pessoas se identifiquem, que guarde no coração das pessoas uma lembrança, sabe? Que ative uma lembrança das pessoas. Eu achei isso muito incrível. Então, meu sonho mesmo é ser artista, viver da arte. Seja como produtor musical, cantor, tanto faz. Essa é a tua expectativa pro futuro. Senão eu vou ter que me jogar no banco de dados, né? Tecnologia, né? Fazer o quê? Caso, André, você reencontrasse aquela mãe daquela jovem que não permitiu com que você entrasse na casa dela, julgando antecipadamente, né, a sua pessoa, se você a encontrasse hoje novamente, qual seria a sua postura em relação a essa mulher? Não, tô zoando. Então, é que eu guardo e não, sei lá, eu não sei te dizer como eu me sinto, sabe? Eu guardo rancor, só que eu não consigo expressar isso, sabe? Se a pessoa viesse falar comigo, a minha mente ia projetar outra imagem da pessoa, no sentido de que, tipo, cara, isso já foi há muito tempo. As pessoas, elas só são mal direcionadas, sabe? As pessoas, elas não são más, elas só estão perdidas, sabe? Elas estão perdidas num pensamento que a sociedade incluiu elas, sabe? Tipo, a culpa não são... Eu não quero tirar a culpa não é que eu não quero tirar a culpa das pessoas, não quero culpar as pessoas, porque o problema não é as pessoas. Se a gente for falar, esse problema já faz há muito tempo, sabe? É como eu disse, às vezes as crianças têm comportamento dos pais, os pais têm comportamento dos vô, entendeu? Porque tudo repassa de geração a geração. Às vezes, a minha mãe fala que ela era um pouco mais rígida. Quando eu vim pra quem veio morar pra cá, ela era muito rígida. Porque os pais dela foram rígidos demais. Bigotes, que é a fala também, de bigotes, né? O homem é produto do meio. Sim, sim. Só eu perdoaria ela, sabe? Tipo, eu sei que ela ia me olhar e toda certeza ela ia pedir desculpa e, mano, vida que segue, sabe? A gente tem muito mais. Eu sou ser humano também, não dessa forma, né? Não dessa forma tão criminosa, mas eu erro. Então, eu acho que a gente deveria... Eu acho que perdoando as pessoas, a gente encontra outro tipo de amor. Olha só que loucura. Perdoar as pessoas, a gente encontra um novo tipo de amor, que é o amor próprio. A gente não deixa a gente se levar pelas coisas assim. Porque quando quando tu consegue perdoar alguém, significa que tu tá se amando mais. Pelo sentido que tu tá se valorizando, tu tá pensando assim, cara, eu não vou mais bater cabeça com isso. Por que eu vou ficar a noite sem dormir porque aconteceu isso? Minha mente, minha alma merece muito mais que isso.
Mas eu também ia passar pro carro por cima dela, se fosse o caso, se ela me incomodasse mais um pouquinho. Sacanagem. E é isso. André, muito obrigada, tá? Obrigada, Andréia. Eu- Aceitado. Eu que agradeço. Pô, esse projeto é muito da hora. Foram momentos maravilhosos ao seu lado, uma vivência, um aprendizado também pra gente. Foi incrível, incrível, emocionante. Show de bola. Segurei-me para que não rolassem lágrimas. Acontece. É bem forte, né? É complicado. E eu queria saber, André, se tu tem alguma mensagem pra te passar, né, pra esses jovens. Tens alguma mensagem, alguma colocação, né, pra fazer que venha contribuir. Pessoas que no futuro venham ver essa entrevista que a gente acabou de fazer contigo. Nossa. Que elas tenham de ti uma mensagem legal, positiva. O que tu tens aí a dizer? Primeiramente, tem que agradecer. Eu não queria vir muito porque eu tava na minha cama, tô de sacanagem. Cara, foi muito show ter esse tipo de... Eu também. Vocês me tiraram de um Hora domingo. do churrasco. Pelo amor de Deus, eu poderia estar em casa. Então, André, vai. Bom, eu queria, cara, é imenso. Se eu pudesse fazer isso todo dia, eu fazia, sabe? Eu acho que isso, querendo ou não, também é arte. Eu acho. Eu acho que isso pra mim... Isso, pra todos nós, é um alimento, né, mano? Tipo, a gente conversar, ter esse tipo de conversa assim, porque não é todo dia que a gente tem esse tipo de conversa. A gente tem sobre esses debates, né? Sobre esse... sobre falar de arte, falar de educação. As pessoas hoje, como eu disse, vivem muito acelerado, não tem muito tempo pra ficar conversando. E é tempo que a gente... Pra não dizer que a gente não tem tempo de conversa, se tu for abrir o Twitter agora... Vai estar uma pessoa falando assim, ó, eu não gosto do meu cabelo preto. Vai ter um monte de pessoas xingando essa pessoa. Essa pessoa que diz que não gosta de cabelo preto. Porque as pessoas já perderam a... Como é que não? A sensibilidade de conversar. Hoje em dia é tudo crítica. Ninguém respira e conversa. Eu não concordo contigo, mas... Tá, é isso. Queria falar duas coisas. A primeira é que vocês têm a responsabilidade do país está na mão de vocês. Vocês vão educar gente diversa, Tá pesando essa responsabilidade. vocês têm... Cara, eu acho que depois da faculdade vocês vão ter muito mais batalha pela frente. Muito mais batalha pela frente. Porque educar jovem, educar crianças pro país, né, pra sociedade, pra ser ser humano é um trabalho bizarro de difícil. Eu não entendo, sério, eu não entendo a pessoa que consegue, depois de uma aula, não tomar se acalme. Porque, cara, como eu disse, é impossível botar Tem gente muitos professores maravilhosos, consegue botar 36 alunos numa sala e fazer a aula render. 36 alunos focados na aula, conversando sobre um assunto, sabe? Então vocês têm essa responsabilidade. Não só de educar, como também de mostrar o caminho, mostrar caminhos. Mostrar que o professor, ele abre caminhos, né? O professor, ele ensina, mas essa educação, ele expande os caminhos. O jovem, ele consegue olhar só um caminho. Ele não consegue olhar só assim, ó, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer isso. O jovem pode olhar assim, ó, eu não quero fazer faculdade, mas posso trabalhar com isso. Mas, enfim, autoestima é muito importante. Se valorizem. Relacionamento, amizade, beleza não é tudo. Todo mundo é lindo, né? Todo mundo é muito lindo aos olhos de Deus, ou de qualquer outra religião. E cada um tem sua singularidade. Antigamente, lá na Primeira Guerra, o pessoal achava da hora usar o cabelo picotado no meio aqui. Hoje em dia, o pessoal acha feio. Mas naquela época é bonito. Então é tudo, cara, moda, é tudo passageiro. Seja você, não se espelhe nos seus pais, ou se espelhe num herói que faça sentido pra ti. Socialmente falando, economicamente falando, artisticamente falando também. Que eu acho que nossos heróis, além de pai e mãe, também são aqueles que representam nossa luta, nossa batalha. O Justin Bieber não me representa, infelizmente. Queria eu ter nascido com 3 bilhões de dólares pra me sentir igual a ele, mas... E é isso. Não bebam café. Café gera ansiedade. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E é isso. Só isso mesmo. Obrigado, gente. Tamo juntos. André. Valeu. De benefício, assim, é muito mais do que... O carro passou?
Aí, ó, dá de cortar na edição isso aí, ó. Banco, não sei pra onde eu vou, nem sei onde eu tô, yeah, yeah, yeah. Please don't go, quando cê me amou, e cê não contou, yeah, yeah, yeah.